Boa noite a todos, bem-vindo a mais uma live promovida pelo Hospital Santa Catarina, do curso de pós-graduação em Psicanálise da Clínica Cultura. Teremos hoje um convidado muito especial, que é o Paulo Roberto Ceccarelli, de Minas. Estou enviando aqui o convite para ele. E falar hoje sobre a dor e o desamparo em psicanálise. O Paulo está entrando agora. Paulo, te enviei a solicitação do convite. Se porventura a gente tiver algum problema com a entrada do Paulo, a gente finaliza e começa de novo. Paulo, envia o convite para ti. Tu precisa aceitar, como a gente fez antes. O Paulo é pós-doutor pela Paris 7, um psicanalista super importante, com uma produção muito consistente, e que para nós é um prazer imenso tê-lo no corpo docente da pós em Psicanálise da Clínica Cultura do Hospital Santa Catarina Blumenau, que agora está na sua versão online, né? Todos os nossos cursos entraram na versão online, acabamos tendo que nos render à pandemia. Vou enviar o convite de novo, Paulo. Vamos lá. Paulo, para mim é um prazer imenso estar fazendo essa live contigo. Eu não sei se tu vai lembrar, mas há 20 anos atrás eu entrei em contato contigo por e-mail, porque eu queria fazer o doutorado em Paris, na Paris 7. E na ocasião tu me indicou o Mário Eduardo Costa Pereira, que estava morando em Aix-en-Provence. Isso. Lembra disso? Isso, e aí mas sim, mas o Mário estava na minha banca de doutorado na USP. Eu fiz um sanduíche, né, na Paris 7 com a Cristina Lindemeyer, tu deve conhecer ela. A Cristina é amigona. A Cristina, a gente tem várias publicações juntos, a gente publica. Nós fizemos doutorado na mesma ocasião, a gente são amigos até hoje. Estava numa live esse dia, estava dando aula no grupo dela em Paris, a convite dela. Que maravilha. Então, e aí a Cristina me mandou o livro dela, recém-publicado, e, enfim, para ver se a gente publicava no Brasil. Mas vamos lá, Paulo, vamos começar o tema da live, dor e desamparo em psicanálise, e tomando essa confusão inicial que eu falei assim, né, quando a coisa se estabilizou, eu fiquei menos desamparada. Duas questões fundamentais, que no argumento que tu escreve, né, para a live. Tá me escutando bem? Estou perfeitamente. Né, que o desamparo é algo da ordem, né, eu diria um conceito estrutural e estruturante do sujeito, né, e tu usa ali o termo antropológico, né, quer dizer, o filhote humano, o nascer, o desamparo estrutural do vivente, tá? Essa é uma questão. E a outra é um pouco o desamparo do sujeito na sua relação com o laço social de uma época. E aí tu, no teu argumento, tu fala um pouco da questão da pandemia, né? Quando tu falas da pandemia, quer dizer, quando a gente se sente vulnerável, quer dizer, como se, né? E aí eu queria introduzir uma questão, pessoal, não sei por que tá dando eco, que não, tu tem fone, Paulo? Acho que colocar o fone fica melhor, dá menos eco. Fica melhor. Pronto. Fica melhor. Melhorou, pessoal? Paulo, né, em períodos, quer dizer, né, e aí quando tu fala da orfandade, que tem a ver com o momento político e social que a gente está vivendo, né, tem a ver com isso, quer dizer, né, e aí me vem muito o mito da Horda Primeva, né, quer dizer, que justamente o desamparo do sujeito que leva ele a se submeter a lógicas totalitárias, a lógicas perversas, a lógicas de alguma maneira de maus tratos, né? Porque é um pouco isso assim, né? X mil mortos. Mas ele cuida da gente, ele está fazendo o melhor que ele pode, ele tirou o PT e por aí vai. Né? Exatamente. Uma palavra, Paulo, vamos lá. Bom, primeiro eu quero te agradecer, Michela. Há muito tempo, eu não me lembrava desse fato que você tem. Agora que você falou, sim, você me perguntar sobre Paris 7. E fico contente que está aí. Há 20 anos Nossa, atrás. O Mário é um grande amigo. Mário, a Cristina e eu fizemos doutorado assim, na mesma época que a gente frequentou a Paris 7. A Cristina o Edson continua Souza lá. também.
O Edson também, aquela turma toda. O Edson é jornalista, sabia? O Edson, então você está aí em ótimas mãos. Grande conhecimento. Pessoal, o único que eu tenho mais contato é o Mário e a Cristina, que a gente continua sempre trocando e-mail. Inclusive, o livro dela vai ser publicado agora, Les Embarras Féminins, acabou de ser traduzido e deve sair logo. Os Impasses do Feminino, sai agora. Mas então é um prazer estar aqui, esse convite que é uma continuidade do que já tinha feito, né, para estar participando da posse. Você marcou 2023, muito interessante, porque está longe, né? Então, eu pensando nesse tema mesmo... O Paulo participa do livro que eu estou organizando agora, com o Marco Antônio Coutinho Jorge e Rosa Mariotto, chamado Psicanálise, Clínica e Cultura. Pois é, estamos aí. Também foi ótimo. E é bom escrever, que a gente escreve, né, não estava pensando, vai produzindo aquilo. Mas quando você me chamou para participar dessa live, eu pensei em um tema atual, né, que toca a todos nós, né, e dei esse título, Órfãos do Outro, do Grande Outro, né, lacaniano, Dor e Desamparo, né. E a gente sabe, estamos atravessando É interessante a gente lembrar, Michel, e a todos que estão ouvindo, né, que a pandemia sempre né? Sempre houve. Segundo os historiadores, um dos piores anos para a humanidade, isso é só uma curiosidade, né? Teria sido o ano de 556 da nossa era, né? Que foi metade, né? 50% dela foi dizimada pela chamada peste de Justiniano, que era o imperador na época, foi a peste bubônica, né? Que destruiu a metade da Europa. O interessante quando a gente lê sobre as pandemias e pestes é que as reações são as mesmas. Se a gente pegar as reações que estão acontecendo com o coronavírus e for precisando aí, né, foi um ano que teve erupções vulcânicas, faltou gente, as mortes foram tantas que faltou comida porque não tinha quem ia trabalhar lá. Não tinha quem ia para os plantios, né? Então foi uma coisa terrível, né? E o pior ano considerado, um dos outros piores mais recentes, foi no século XIV, sobretudo a partir de 1347, também pela peste bubônica, que é disseminada pelo rato, através de uma pulga, né, que as pessoas não sabem, né? O interessante quando a gente olha essas pandemias é que as reações são as mesmas, né? Negacionismo, castigo de Deus, vem de fora, né? Sempre, e aí que me deu ideia de falar sobre a questão do grande outro, né? Sempre evocar algo que ou está nos destruindo, né? Como a gente escuta aí quem está causando a peste propositalmente a China, né? Algumas pessoas que defendem isso, como algo que vai nos salvar, né? É a religião, o que for, né? Quer dizer, como que nós estamos sempre dependentes desse grande outro, e se for o caso eu posso falar mais um pouco desse conceito lacaniano, mas também é como nós estamos num momento de orfandade, a gente não tem a quem ocorrer, né? Agora, Paulo, agora só uma coisa, né? Porque também a produção intencional do desamparo, claro, tem a pandemia, mas quando a gente te dá uma lógica perversa, arbitrária, que é isso que aconteceu, a gente não tinha o controle, a gente, né, fica de alguma maneira, quer dizer, quase uma condição de demandar, né, o outro qualquer tipo de intervenção, seja pela via dos maus tratos. Sempre, seja agora na pandemia, como você está lembrando muito bem aí, né? Seja em país onde não tem isso, né? Essa cobrança e essa espera, né? Que algo vai vir, esse grande outro vai vir nos salvar, né? E eu não vou ficar falando dessas pandemias, né? Mas é interessante a gente ver através da história, né? Como que sempre ocorreram catástrofes planetárias que mudaram a paisagem, seja ou não participação do homem,
ou foi alguma coisa, escapou alguma coisa, ou queda de meteoro, seja o que for, né? E é interessante a gente lembrar que essas catástrofes que mudaram a humanidade, né, é que dá um início àquilo que vai se tornar o ser humano em Totem Tabu, né? Isso, o Freud trabalha com isso naquele texto que deve ter o Neurose de Transferências, né, um texto que não está na coleção, onde ele vai dizer que aquilo que dá a espécie humana lá em Totem Tabu, né, começa muito antes com uma catástrofe também, com uma era glacial, né, que mudou exatamente a paisagem do mundo, né? Foi essa era glacial, não vamos entrar nisso aqui, né, que faz exatamente a passagem da dimensão do instinto para a pulsão. E que lá em Totem e Tabu vai se organizar como ser humano, né? E como que cada um de nós, ao nascer, está nessa condição dessa catástrofe, segundo Freud, e o Totem e Tabu significa o final do Édipo, né? Mas sempre uma catástrofe que marca essas condições todas do ser humano, né? Algumas dessas, né, causam desamparo, dor, né? E é interessante a gente lembrar como que aqui perto de Belo Horizonte, né, teve o rompimento em 2019 daquela barragem do Brumadinho, que foi um horror, que está meio parado aquele assunto com a Covid, né? E na questão da Covid... tu lembra que a Eliane Brum chegou a fazer citou aí um projeto aí em Brumadinho, não foi? Foi um horror. Participou o Christian Dunker, participou o pessoal, né? Foi um negócio terrível. Até hoje está dando o que falar essa história de Brumadinho, né? E o particular dessas e outras catástrofes, falando dessa, né, eu acho que a gente tem uma ideia, né, que nunca vivemos isso antes, isso é uma coisa horrorosa, tal, por uma questão eminentemente narcísica, né? Ou seja, como nós estamos vivendo agora, nós somos afetados agora. A gente não tem a menor ideia, não tem a menor condição de imaginar o que foi a peste negra, porque eu não estava lá, a gente lê horrorizado com os relatos, né, mas eu não estava lá. A gripe espanhola no Brasil. Espanhola, que tem um século e pouco, né? A gente não... Então, porque essa questão... Agora, só um detalhe, a gente tem uma conjunção importante disso, esse apagamento da história. E esse fio condutor ao passado também lança o sujeito numa posição narcisista, tipo assim, é como se fosse uma novidade que está acontecendo. Quando, na verdade, a história nos mostra que já houveram muitas epidemias, porque é interessante, né? A gente perdeu o registro, né? Pois é, mas isso de perder o registro faz parte, ainda citando Freud, né, eu sempre apoiado em Freud, né, aquilo que o Freud fala da necessidade do ser humano de retornar ao paraíso perdido, que foi perdido da infância, quando as coisas estão ruins, né? E claro. Aí, quando as coisas estão ruins, eu acho que o exemplo mais fantástico disso é aquele filme do Woody Allen, né? Meia-Noite em Paris, ou Paris Meia-Noite, eu não sei. Ai, que sempre filme! Voltando para uma época, né, que era melhor, né? Ele quer voltar para uma época, não quer voltar mais ainda. Essa ideia, né, essa infância, seja da humanidade, ou seja de cada um, né, que foi maravilha, né? Não teve nada, e não foi assim, né? Então esse apagamento, eu acho que faz parte disso. Eu acho. Né? Faz parte de eu não querer lembrar disso. Mas, Paulo, posso problematizar? Sim e não. Sim. Claro. Porque, veja, sim, eu acho que esse empuxo é uma inscrição psíquica de tentativa de reencontro da primeira experiência de satisfação. Certo? Agora, de outro lado, Paulo, acho que tem algo importante, que é o que o sujeito pode vir a fazer com o seu desamparo, com a sua falta. A sua condição de falar assim. Mas né? Agora, só uma coisa, porque essa tentativa de retorno, né, ao paraíso supostamente tido e perdido, de reencontro com essa representação primeira, que tu nomeia muito bem, né, como dessa condição infantil, é justamente essa lógica que inscreve a necessidade de refundar um pai o tempo inteiro. Ou de colocar, ou de alguma maneira, que na verdade quer refabricar o pai da horda. O que a gente vê hoje no governo? Porque na verdade podia inclusive brincar que de pai não tem nada, temos aí uma mãe toda gozante. Percebe? Porque na verdade, quer dizer, é o arbítrio total, e eu faço o que eu quero e não tem nada acima de Bolsonaro. O que tem
É as decisões dele. E o que isso vai contra o pacto civilizatório? Agora, qual é a minha provocação para ti? Que, de alguma maneira, Paulo, isso vai contra o pacto, vai contra o processo civilizatório, que é um pouco uma discussão que o Jean-Pierre Lebrun, no livro Mal-Estar na Subjetivação, vai falar de uma ordem de ferro que exclui o nome do pai. Que é uma certa lógica que a gente poderia dizer, enfim, que o nome do pai fica excluído e que, na verdade, quer dizer, acho que tem algo aí que é um retrocesso, né? Porque, assim, veja, não me parece, no campo da política, não me parece ao acaso que no momento em que você descentraliza de alguma maneira a distribuição de bens e riquezas, enfim, a desigualdade social que se produziu nos governos do PT. De alguma maneira isso se produziu. Gosto do PT ou não estou elogiando o PT, eu estou deselogiando, nada a ver com isso. Mas aquele filme Que Horas Ela Volta mostra muito isso. A filha da empregada passa vestibular e a filha da Casa Grande, o filho da Casa Grande não. Isso produziu um efeito quase como, né, tipo assim, vamos voltar a uma época em que eu me sentia... Porque, veja, quando essas coisas mudam, coloca uma pergunta, bom, se o meu carrão não fala quem eu sou, se o meu casão não fala quem eu sou, e a minha empregada tem a mesma TV que eu tenho na sala, e aí? Eu acho que quando você traz essas questões todas bastante pertinentes, né, o que está em jogo aí, essa volta, essa quebra de tudo, apesar de tudo, é essa necessidade do ser humano de se sentir ilusoriamente, né, amparado, né, pelo grande outro. E quem está fazendo esse papel de grande outro na atualidade, né? Bom, a pandemia, para terminar essa parte da pandemia, nem precisa de lembrar o tanto que ela alterou a nossa prática clínica, né? Atender online, o que acontece? É o gato que passa atrás, é a criança que chora, né? Do lado do cliente. Não, do lado. Exatamente, do lado do cliente, como é que fica, né? O quanto que você está se expondo e por aí afora, que nos obrigou a recorrer talvez a férias e, né, a necessidade da técnica, né? Isso na parte clínica. Mas o que é o desamparo, né? Eu acho interessante a gente retomar, Michele, essa palavra em alemão, né? Que é Hilflosigkeit, eu acredito. Né? Alemão aí no sul do Brasil tem muito mais. Você com esse sobrenome, quer dizer que você fala alemão também. O meu filho fala alemão, eu não falo. Pois essa palavra, que foi traduzida como desamparo, né, na realidade não tem uma tradução para português. Né? A palavra certa, que em inglês tem helplessness, né, seria, até proponho um texto meu já antigo, né, chamado insocorribilidade. Né? O ser humano é por nada. Não existe essa palavra. Nós somos não socorríveis, não há nada que nos socorra. Então, Hilflosigkeit seria uma tradução para insocorribilidade. Não existe essa palavra. Eu estou inventando, igual em inglês a tradução é melhor, com helplessness, que traz essa ideia, né? Helplessness, que está composto. Então, essa condição fundamental do ser humano, né? De nascer numa situação que ele precisa de um outro, né? O que o Freud vai chamar de Fremdehilfe, né? Uma ajuda alheia, né? Essa dependência vai nos acompanhar a vida inteira. Né? Nós vamos precisar sempre de alguma coisa, seja uma pessoa, seja o ideal, seja o que for, para nos amparar ilusoriamente, porque nada nos ampara. Essa é a condição do Hilflosigkeit, né? E que a tradução mais recente, de alguma maneira, produzir algum contorno, né, Paulo? Contorno. Mas que sempre mas não segura. Daí a gente não abre mão de alguém, seja o que for, na pior das hipóteses, que vai me dizer, olha, né, você fique tranquilo que eu estou aqui, por pior que seja esse grande outro. Mas tem sempre alguma coisa aí, né? E é interessante a gente lembrar com Freud, novamente, né, que a primeira reação, isso é muito curioso, né, que a criança tem antes dele perceber a questão da ausência da mãe, a primeira reação que ele tem não é angústia, o Freud deixa muito claro, né? É dor, né?
Tanto é que a gente usa, né, essa separação, estou sentindo dor com essa perda me causa dor, a palavra é uma expressão popular que a gente usa aqui, né? Todo mundo usa isso. Então, essa dor, ela só pode ser minimizada, digamos assim, com essa ajuda alheia, embora a situação de desamparo, ela seja uma situação antropológica fundamental. Você não pode fazer nada com ela, né? Mas nós precisamos, né, de alguém, de um objeto que promova essa ilusão que eu estou sendo amparado, né? Não, mas Paulo, mas tem um detalhe aí, que é também o desamparo que lança o sujeito no campo da demanda. Mas isso não só a demanda, né? O desamparo é paradoxal nesse sentido também, né? Porque se eu ficar no desamparo, como a gente pode pensar certos estados melancólicos, eu não saio disso. Eu vou ficar ali, né? Entregar, esperar a morte, né? Não tem jeito, né? E daí essa necessidade, estou pegando bem o início aqui do Freud, que está lá até no projeto, né? O Freud vai dizer da importância desse objeto que diminui esse desamparo, ou seja, essa tensão, porque como essa condição nossa humana, né, nós nascemos com uma série de demandas pulsionais que não têm representação, porque não são instintos. O instinto teria uma representação, né? E que precisa de alguém, né, que dê representação a essa pulsão, esse alguém que nos ampare, né? E aí o objeto ele se torna fundamental, porque só o objeto pode tentar tamponar essa falta inicial. Diga. Sim, mas o interessante, Paulo, é que para se inscrever a representação, você tem aí um movimento fundamental, que é o movimento de descrição do aparelho psíquico da presença e da ausência. Então, lembrei de duas coisas fundamentais, que eu acho que o pessoal que está assistindo nos dá um pouco de pistas ou nuances para a gente pensar os tempos atuais, que é um pouco isso, dependendo como o outro responde. Ou não responde. Ou não responde, né? Então vamos pegar, não responde. Vamos pensar nos estudos do René Spitz no primeiro ano de vida, onde você vai ter os dois quadros de hospitalismo e depressão analítica. Lembra disso, né, Paulo? Claro, esse livro eu estudei, na minha época eu estudava, não sei se ele existe ainda. Existe, claro que existe, né? Mas, né, quer dizer, então, quando o outro está ausente, quer dizer, você tem um sujeito que morre de inanição, de alguma maneira, né? Mas quando você tem um problema, quer dizer, quando o outro está também no campo da arbitrariedade, não é regulado pelo outro social, responde... Porque ele se pinta no lugar do outro, ele encarna o grande outro, né? Porque o grande outro não é ninguém, né? É uma situação que acolhe a criança, uma situação que está aí quando você nasce e vai continuar depois que você morrer, mas está todo mundo, ou não do pai, não essa função paterna, né? Que você está falando de um sujeito que ele se toma por esse lugar. Uhum. E aí é complicado, porque ele não está sujeito a nada. Perfeito. Ele não está submetido a nenhuma outra lei, que não é dele mesmo. Nada, a não ser a lei dele, que é a lei do perverso, né? O que vale é o que eu quero. Que vale o que eu quero, e eu que dito as regras, claro. Exatamente. Agora, essa noção ainda continuando o desamparo, né, no outro, ela é muito interessante em psicanálise, porque é exatamente essa necessidade do outro, que o Freud não usa a palavra grande outro, não tem isso em Freud, né? Mas essa importância do objeto alheio, do outro, o outro aí pequeno, do indivíduo que vai ajudar a criança ali, né? Que já está lá no projeto, né? Ela muda radicalmente com a introdução do termo do narcisismo. Porque o narcisismo vai dizer que eu só saio do narcisismo primário a hora que eu invisto no outro. Claro, então existe. A gente poderia falar do estadio do espelho, né? Claro, mas e da trilogia. Tem uma diferença, né? Funções de psicanálise e criminologia, a agressividade e psicanálise, estadio do espelho. Exatamente. Né, que tá tudo, embora o Freud não vai falar de imagem, ele fala de
de uma representação psíquica do corpo a partir das pulsões. Aí Lacan traz essa questão do espelho, né? Mas o interessante é o peso que isso passa a ter, né? Porque aquele Freud do desenvolvimento lá dos 3 ensaios, né, que tem aquelas fases ali de desenvolvimento, ele altera completamente a partir da introdução do narcisismo, ou seja, do outro, de alguém que vá ali modificar essa minha relação, né? Então, enquanto, claro, não vai existir uma noção de grande outro em Freud, né, ele está lançado aí quando ele fala dessa importância do conceito de narcisismo, né? Paulo, eu me coço, desculpa, eu pergunto o modo nas lives, o pessoal fica louco comigo, já deixa o Paulo falar. Não, vai. É que eu queria te falar, sabe o seguinte, esse texto de 1914, sobre narcisismo e introdução, o Freud retoma o quadro do Arthur Drummond, His Majesty the Baby, em que fica muito claro ali, né, aquela cena do quadro que, né, os guardas param para a mãe atravessar com um carrinho de bebê. Lembra disso? Da cena do quadro? Né? E é interessante. Famosa essa cena. Isso. Hoje eu escutando uma paciente que é professora de escola e ela dizendo, né, por exemplo, né, os adultos hoje completamente reféns das crianças, adultos desamparados frente aos seus próprios filhos. É interessante porque aí você tem uma cena que eu já falei em outras lives, que é quase o encontro do desamparo do adulto com o desamparo da criança. Depois eu queria que você pudesse desenvolver um pouquinho isso. Pode seguir, Paulo. Não, eu acho que essa questão do desamparo de adulto e da criança não tem, não. Eu acho que a criança dentro da gente não morre. Continua aí, né? Inclusive, se você pegar a clínica, você pega uma clínica de uma Joyce McDougall, que, né, tem toda a importância para mim, porque foi a minha madrinha e amiga pessoal durante muitos anos, né? Ela vai trabalhar... Mesmo? Não sabia, Paulo. Amiga Joyce, eu acompanhei durante anos. Pessoal, ela me recebeu... olha quem é que vocês estão escutando aqui, hein? Olha... Inclusive eu dei um curso aí sobre a Joyce recentemente, foi uma pessoa que marcou a minha formação, que me recebeu lá, eu fui tradutor dela, enfim, isso é outra coisa, a gente pode conversar outra hora, mas é uma pessoa que eu tenho um grande carinho, sempre tive, né? Fui lá quando ela estava já morrendo, no final da vida dela, né? Mas ela vai trabalhar muito a clínica dela, né, que é muito winnicottiana, exatamente para essa questão do desamparo, né, ela vai trabalhar muito a pessoa, isso é interessantíssimo, isso dá uma outra escuta clínica, né, poder falar daquela criança que ele foi, né, porque muitas vezes na clínica, né, o que você vê é um adulto brigando com a criança, né? E não dá voz a essa criança que ele foi desamparado. Então, esse desamparo continua aí. Eu acho que essa questão que você trouxe aí do narcisismo dos pais, não é o narcisismo dos pais, é os pais que não dão conta de abrir mão do narcisismo infantil neles mesmo, que é o que o Freud fala no texto. Eu lembrei do Leclerc no livro Mata-se uma Criança. Aquele texto é uma coisa... fundamental, né? Aquele texto do Leclerc. E a forma, né, e já toca mais do que você está falando, ainda que cada um vai lidar com perdas atuais, o caso do coronavírus, né, que está tendo, tem trabalhos interessantíssimos sobre isso, né, tem um aspecto de um italiano, Marzano, que escreveu recentemente esse artigo, né, que ele diz, por exemplo, né, aí você vê a falta do grande outro aí novamente, de outra forma, né, que é uma das coisas mais importantes do ser humano, né. Posso contar uma coisa? Quando falou agora a foto do grande outro, sabe o que me veio? A capa do Seminário 4. Tá lá. Qual que é a capa? Saturno. Não é? O 11 ou o 4, agora me perdi. Comendo filho, né? Isso, Saturno devorando filho. Qual que é essa capa? É o 4 ou o 11? Não faço pergunta difícil, não, porque eu sou um leitor de... Mas quando me fala do grande outro, é isso, né? Porque, veja, o grande outro, de alguma maneira, é essa barra que impede um filho de ser devorado. Pois é, ué. Exatamente. Então, nesse sentido, eu achei fantástico a virada que Lacan faz na década de 50, principalmente 53, quando ele vai falar de pai e mãe como função e não mais como pessoas.
Mas isso está em Freud, de certa forma. O Freud não fala de função, mas ele fala a mãe é quem cumpre o papel, né? E o interessante que cai aí na pandemia, cai nesses negacionismos todos que você está falando aí tão bem, Michel, é que a minha capacidade, não a minha, né? Cada um de nós tem, de lidar com esse desamparo que a vida nos traz, como agora, né? Como esse artigo que eu estava falando aí, que a gente fala, esse italiano, né? Que é um dos principais vínculos que unem o nome dele, Paulo, para o pessoal que está escutando. Depois eu te mando. Eu li esse artigo, ele saiu ontem. Tá? Certo. Marzano, uma coisa. Marcelo Marzano. Tá, Marcelo Marzano. O que ele diz é como que, né, uma das coisas que mais unem os homens, um dos rituais, né, que é o ritual da morte, a gente não está tendo. Você não pode mais despedir de um parente, dar um beijo antes de fechar o caixão, pôr uma flor lá, né? E ele vai contando, como na Itália, né? Ele não fala no Brasil. Isso foi tão forte que algumas funerárias, eu achei isso muito interessante, desviam a rota para o cemitério para passar em frente à casa onde a pessoa morava. Para pelo menos dar um tchauzinho. Nossa, isso nos toca não é só pela crueldade, é porque é um ritual fundamental do ser humano que está indo embora aí. Né? Eu te lembro a morte do Paulo Gustavo. O cara acordou, se despediu da família antes de morrer, Paulo. Vocês acompanharam, pessoal? Foi um negócio impressionante aquilo. Impressionante, né? A gente fica até arrepiado quando vê isso. Sim. Né? Né? E essa intensidade, então, por isso é que eu acho que tem essas divisões políticas que você está trazendo muito bem aí, né? A intensidade que eu li, que alguém liga com uma situação atual de desamparo, tem a ver com como ele foi acolhido ou não no seu desamparo inicial. Claro, claro. E mais, Paulo, mas só deixa eu te lembrar uma coisa. Do sujeito que foi, veja, no psiquismo não tem bom ou ruim. O que tem porque eu estou lembrando do texto do Freud, o bate-se de uma criança, em que muitas vezes, eu falei no outra live sobre isso, muitas vezes ser batido é se sentir amado, é o registro que o sujeito tem. É a fantasia lá, né? Mas Paulo, situações, por exemplo, né? Uma colega do Claro, é preferível. Abuso sexual e violência dos pais. Cara, padrastos, pais que mantiveram relações sexuais anos, que é a síndrome de Estocolmo, né? Quer dizer, elas não... E é interessante, né? Porque os pais, os padrastos foram denunciados porque mantinham relações sexuais com as filhas. Houve uma intervenção do Estado de tirar essas crianças, né, enfim, dos maus tratos. Mas para elas, isso não era maus tratos, Paulo. É prova de amor. Era prova de amor, caramba. Então, escrever a dimensão do maus tratos na vida de alguém, isso também passa por marcar no social o que é da ordem do maus tratos, o que é da ordem do cuidado. Porque o que acontece? Quando o Bolsonaro foi a público dizer que era um problema tratar disso na escola. Paulo, eu trabalhei de escuta de professores, muitas crianças puderam falar que o papai enfiava o pinto na sua pepeca, porque um dia um professor em sala de aula disse: o papai não pode fazer isso está interditado. Papai não faz isso e criança não faz sexo. Percebe? A função é importante, e mais das mães que ficavam paralisadas frente à cena. Não é que eram cúmplices necessariamente, mas paralisadas. Então, quando um professor diz: papai não mete pinto na pepeca da filha, e adulto não mete pinto na pepeca de criança, ele está dizendo: isso está interditado, isso não pode acontecer. Claro. Isso é da ordem da violência. Agora, quando a gente resolve emudecer o social e dizer: isso tudo é tolerável, legal, isso tudo é tolerável. Um médico que atende a sua esposa, um pediatra que atende seu filho, um psicanalista que analisa seu filho. Que porra é essa, Paulo? Tu entende? Tem algo da ordem de um abuso.
quando esse outro não está submetido à ordem social, à lei maior que nos rege enquanto pacto civilizatório, a gente está no campo da barbárie. E isso acontece todos os dias. Várias pessoas me vieram no programa fazer análise de supervisão, uma live que eu falei, o que é isso, gente? Fazer análise de supervisão com a mesma pessoa é trepar com o pai, dormir com o pai, comer com o pai, sei lá, mas o quê? Que é isso? Isso é incesto. E isso que você está falando aí de apanha, mas é uma forma de amor, né? Isso tem muito a ver com o problema econômico do masoquismo, né? É a erotização da dor. A erotização da dor, né? E aí a gente poderia tomar também como exemplo disso, submeter a coisas, por exemplo, meditação. Não, mas assim, tipo aquela coisa sacrificiais, meditações que duram 21 dias ajoelhadas, exercícios físicos extenuantes, percebe? Que isso? Né? Sentir prazer com a própria dor. Conhece aí, né? O grande psicanalista deve conhecer, claro, Robert Stoller, tem um livro dele chamado Pain and Passion, que não foi traduzido em português. Ele faz uma pesquisa naquelas boates SM de São Francisco, assim, terríveis, né, aquelas coisas que as pessoas ficam penduradas em anzóis e tal. E ele faz uma pesquisa muito interessante, que conclui que boa parte daquelas pessoas, depois da pesquisa dele, né, que ele faz, não conclui no livro, conversa com as pessoas, eu acho muito interessante esse texto dele, foram pessoas que quando criança, ainda bebês, foram submetidas a cirurgias, e você não sabe muito bem como você anestesia bebê, né? Então a saída que essas pessoas tiveram para suportar aquela dor foi via erotização. Então ele dá uma... Que lindo, Paulo, que lindo isso está falando, incrível. Diferente a perversão, sabe? Claro. Quer dizer, é uma perversão sem dúvida, mas é nesse sentido, voltando a Joyce, né, que ela chama da sobrevivência psíquica, né? Quer dizer, mas, de nós sobrevive. Só uma pergunta, mas aí nesse ponto que está tratando, veja, né? Porque assim, uma situação é uma mãe ou um outro desamparado. Sim, é completamente diferente. Calma, que via desespero. Tô lembrando de um paciente, já te conto, que via desespero acaba maltratando porque está tão desamparado quanto, certo? Lembra a situação de São Paulo, da babá que soca a criança de 3 anos dizendo para de chorar e mata, tá? Beleza, isso é uma coisa. Outra coisa, veja, crianças que muito cedo apresentam, e eu tô lembrando de um pacientezinho adolescente que eu recebi, e tinha gosto de enfiar rojão no ânus de cachorro e explodir, ele tinha gosto, ele chegou a explodir um cachorro dentro do micro-ondas da casa dele. Percebe? Como eu leio isso dentro da história do próprio sujeito? Porque tem algo aí, né? Quer dizer, quase como... É interessante, assim, né? Que é um certo prazer com a dor do outro. Claro, né? A erotização da dor. Fala um pouquinho sobre isso, Paulo, dos dois lados, de quem está no lado do grande outro e da criança, porque eu achei fantástico quando tu diz que a erotização da dor é uma forma do sujeito de poder se manter vivo. Pois é, falando novamente no Stoller, tem um livro dele que acabou de ser traduzido, a nova edição, pelo amigo, deve ser seu amigo também, o Flávio Ferraz, né, que chama... Claro! Pois é. Sabe que ele tem um texto lindo chamado Procedimentos Calmantes e Autocalmantes. Tu deve ter lido esse texto. Ele traduziu esse texto do Stoller que chama Perversão, a forma erótica de ódio. Então ele vai trabalhar exatamente esse ponto, sabe? Quando que a maneira do sujeito suportar a dor, né, que vira perversão, é erotizando aquilo, né? Isso é bem interessante. E dos dois lados, né? Porque essa questão que você fala da criança sádica pequena é muito interessante, como que está lá em Freud. Quando Freud fala nos 3 ensaios, né, olha, se não sei se ele usa a palavra compaixão, seja o que for, com o outro, né, que a criança, isso vem depois. No início, a pulsão quer satisfação. Então, se esse quantum pulsional, e aí é que vai gerar a perversão, né? Se esse quantum pulsional é muito forte,
tanto de pulsão, que cada um nasce com essa pulsão, né? Quando esse limite imposto pelo processo civilizatório de compaixão chega, é muito tarde. Porque a pulsão é mais domável. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. A gente poderia pensar, estou lembrando um livro do Jean Beget, sobre ensaio sobre transitivismo, e que ele vai dizer assim, a possibilidade da criança sentir dor nela e no outro tem a ver com alguém poder transitivar a sua dor, certo? Veja, maltratar um animal, o animal não transitiviza. Porque assim, eu estou lembrando de um livro do Esteban Levin, que eu fiz inclusive a resenha chamado Clínica Educação com as Crianças do Outro Espelho, em que ele conta uma cena, ele traz vários exemplos, mas a importância do transitivismo na construção do sujeito. Por exemplo, a criança cai, a mãe diz, ai, que dor! A criança ali sente dor. O que a gente vê na construção, em crianças que têm fraturas graves? Ela cai e ela não sente dor, porque isso que aconteceu, Paulo, não foi nomeado. Você me entende? A gente poderia tomar, e essa é a minha pergunta, como uma fratura no necessário transitivismo para inscrever no sujeito uma lógica psíquica? Pois é, eu vou ter que segurar na mão aqui, porque eu imaginei que a bateria... Entramos no desamparo de novo. Olha, eu acho que isso é uma coisa... É uma pergunta que eu sou mais, voltando aqui a Joyce, né, com essa escuta do que ela chama de sobrevivência psíquica, né, tem que ouvir o caso a caso. Eu acho que na psicanálise a gente não pode generalizar isso que for, né, isso é aquilo e aquilo. Mas veja, não é generalizar, veja, não estou propondo isso. Uma fratura na nomeação do que acontece. Porque certo. O que inscreve o psiquismo é a nomeação, mas veja, não só a nomeação. Vou te dar um exemplo, uma mãe psicótica que nomeia, e essa nomeação não vem acompanhada de uma intervenção, não escreve. Eu sei que eu trabalhei muito tempo no Natal. Claro, aquela criança que aprende que se ela ficar sempre doente, ela vai ter atenção, isso é que vai inscrever, então ela vive doente. A hora que a mãe vai, não posso acreditar que o filho doente, não posso fazer isso, então tá, é o mesmo raciocínio. Mas, por exemplo, não é só essa questão da nomeação. Se você pegar, por exemplo, o abuso, né, pessoas que são presas e que cumprem a pena, isso aconteceu na Bélgica, quando eu estava lá na França, né, fala, não me solte, porque eu não vou resistir, eu vou novamente... atacar uma criança, né, um abuso sexual, o que ele está dizendo é que por isso é que tem a castração química, né? Não existe casos de cura no sentido, a não ser a psiquiatria vai trazer alguma coisa, desses abusos sexuais. Tem um livro... Teve aquele filme que ganhou o Oscar, né? Tu lembra do... Ralph... Vocês lembram, pessoal? Bota aí na legenda para mim. Que foi ganhador do Oscar, o filme que teve castração química, que ele... mas ele era gay. E tem um filme com o Kevin Spacey, que ele era um lenhador. Tu lembra? Esse tu lembra? Esse é das antigas, da década de 80. Desse outro aí. Mas é interessante esse livro aqui desse Bergeret, um francês, que chama-se O Comportamento Sexual Violento, ele trabalhou numa prisão psiquiátrica, né? Por que nós não temos casos de, vamos usar a palavra cura, né? Não quer dizer que a pessoa vai curar, desses casos de perversão? Porque o que barra a pulsão, como você colocou muito bem aí, né, é o que o Freud vai chamar de Kulturarbeit, o trabalho de cultura. Por isso é que o Freud vai dizer, um dos textos do Freud que eu mais gosto, né, que é Reflexões sobre o Tempo de Guerra e Morte, aonde ele vai... Como que ele tem uma verdadeira desilusão da civilização quando ele vê que o primitivo do homem está ali, né? Quando o trabalho de cultura falha, quando o outro se transforma num objeto, deixa de ser um sujeito, que é o caso da guerra, o exemplo que ele dá, está vivendo a guerra quando ele escreve esse livro, né? Nós somos capazes, isso todos, né, das maiores barbaridades.
primitivo do homem está ali. Então, o que acontece numa situação dessa atual? Que o primitivo está ali e continua. Algumas pessoas vivem isso mais ou menos, né? Então, quando esse pulsional, voltando a essa leitura freudiana, né, ele é muito intenso, não há nada que barre, né? Por isso é que, né, não existe curas desses casos, no sentido de que a pessoa, depois de um tempo de análise, ela não faz mais... Por isso que perversos não conseguem conviver com crianças, sabia? Isso aí... Assim, na maioria das vezes tem muita dificuldade. Porque, de alguma maneira, é o encontro... Veja, é uma provocação também, né, Paulo? Porque o que acontece, né? A perversão também está na ordem da perversão polimórfica infantil. Claro. Percebe? Botar o outro a serviço de mim, né, e ter prazer com o sofrimento do outro. Né? Mas é interessante porque ali é o desamparo do... É um encontro entre duas perversões. E tem ali... Não, é o encontro entre duas crianças. De duas crianças, perfeito. Perfeito. Paulo, que ótimo, cara. Tá muito bom, tá muito bom. Um texto meu que eu falo sobre isso, né? Que do ponto de vista da dinâmica pulsional, né? A pedofilia são duas crianças. Perfeito. Uma plenamente, perfeito. Infantil, e a outra está fazendo aquela leitura do infantil numa posição de adulto. Daí a perversão, a confusão de língua do Ferenczi. Né? Que é mas lindo esse texto, né? Na dinâmica pulsional, né? É comum em relatos de pedófilo, né? O que é uma fixação, estou dizendo que são todos, claro que não, né? Não que ele tenha sido abusado, nada disso não, né? Digamos que ele foi surpreendido na brincadeira sexual, coisa que todos nós fizemos, né? A maneira que ele é surpreendido pode causar uma fixação dessa pulsão aí. Então ele vai sempre tentar reproduzir, eu trago Stoller, aquela situação, na tentativa, evidentemente, que sempre falha, né, de elaborar aquele trauma. Claro. Por isso é que nesse texto de toda a perversão como erótica do ódio, ele vai dizer que é um êxito, uma vitória momentânea. Porque isso não tem jeito, né? Então, essa dinâmica aí Agora, Paulo, ela é muito complicada. Paulo, estamos no final já, temos 10 minutos. Deixa eu te pedir uma coisa. Veja, tem algo aí que fica muito claro dentro de tudo que a gente falou, que de alguma maneira estar regido por uma ordem simbólica que nos organiza, que nos baliza, porque é o que eu falo muitas vezes em relação às famílias, né? Quer dizer, quando a gente entra na lógica do espelhamento, a lógica do embate. Quando a gente tem uma dimensão terceira, não um terceiro necessariamente, mas uma dimensão terceira que nos regula, sala de aula, cada um tem um lugar marcado, percebe? Né? Isso nos organiza, percebe? Isso é organizador. Completamente organizador e permite o pacto civilizatório. Mas eu queria falar um pouco sobre a questão da ambivalência, porque o que eu tenho escutado muito assim dos pais, né? Pais que estão muito mal, muitas vezes, e mentem para os filhos. Ah, não, a mãe tá lá a véia chorando. Não, a mãe, caiu um cisco no olho. Que porra é essa? Como assim tem um cisco no olho? Pois é, mas assim, Paulo, só para finalizar. Porque assim, quando os pais conseguem falar da sua ambivalência, tá difícil para mim, quer dizer, algo de uma outra ordem pode se escrever, percebe? Claro. Porque, claro, fala um pouquinho da questão da importância da ambivalência, não da agressividade, porque eu acho que de alguma maneira, quando a gente está no âmbito da agressividade, porque a ambivalência ela está no laço, a agressividade de alguma maneira é também o produto de quando a coisa se mistura, porque a agressividade é uma tentativa de separar do outro. Fala um pouquinho da importância da ambivalência no laço, Paulo. Olha, tudo, né? O Freud vai dizer lá dos 3 ensaios, né, que a ambivalência está no começo da vida, né? Porque isso, a Melanie Klein trabalha mais com isso, né? A noção de seio bom e seio mal, até que a criança um dia percebe que tudo era uma pessoa só, né? Então você ama e odeia o mesmo objeto. Daí culpa, remorso, vem tudo isso aí, né? Agora, quando você fala desses pais que poupam os filhos, né, isso é muito comum, isso não tinha
alguns anos atrás, não, né? Você vê nos filmes, né, quando a criança está passando, tem alguma cena mais violenta, não é sexual, não, sexual foi totalmente abolida, né? Uma cena mais violenta, os pais que tampam os olhos da criança para elas não verem aquilo, né? Eu estava lendo hoje, onde eu li esse negócio desse italiano, né, dizendo que o pediatra pede à criança, imagina, é uma coisa assim, né? O pediatra pediu à criança para fechar os olhos, para a criança não ver aonde que ele encostar nela. Olha o que dá margem para fantasia isso aí, né? E eu vou te lembrar, né, Paulo, o quanto hoje tem sido. Lembra do recém-abuso que aconteceu? O pediatra do Rio de Janeiro, pessoal, precisa marcar isso. Quem são os grandes abusadores? Pediatras, professores, pais, padrasto. Acabou de sair uma pesquisa nacional que o abuso sexual dentro das casas mas é onde tem, ué, é onde tem. O tarado ali da esquina, isso há muitos anos não existe mais, né? Não tem criança que sai sozinha. Eu me lembro que eu voltava nos meus 12, 13 anos, tinha um tarado, a gente ficava querendo passar perto para ver o tarado. Nunca fez nada com ninguém, não fez nada, mas ficava ali como tarado. Isso não tem mais, a criança não sai mais. É interessante, né? Porque o quanto eu preciso desmistificar, porque tu tem toda a razão. Quando uma mãe diz assim, tá na mão do padre, tá tudo certo, tá garantido, tá na mão do médico, tá tudo garantido, tá na mão... Quer dizer, é uma fantasia infantil, quando na verdade é ali que mora o perigo. Pois é, e o mais interessante desse tipo de fantasia, de que os pais que não falam para a criança, falam que foi um cisquinho aqui, isso que você falou, né? Eu acho que o que está aí por trás tem que se perguntar qual criança está sendo poupada. Não é aquela criança que está aí. Claro, Paulo, né? Claro, perfeito. Então, como eu não posso, né? Por que eu acho que é uma discussão, você pegar aí na pandemia, está trazendo isso muito forte, né? Tem certa... Isso aconteceu aqui na família, né? Morreu uma pessoa há mais tempo, né? E não podia levar o filho pequeno para ver o morto, né? Quer dizer, não vou nem entrar na discussão se pode ou não pode, mas o que é que eu estou querendo poupar essa criança? Estou querendo poupar essa criança da vida. Não pode ver morto como se a morte não fizesse parte da vida, né? Então existe essa cultura do racismo que está aí, né, que eu não posso falar para os filhos, eu não posso contar, eu não posso, tem que tampar o olho, né, essa questão na clínica infantil, por exemplo, né, mas isso, o que se esquece, igual fala para a criança, eu vou te examinar, você fecha o olho, né, psicólogos que... Quase como, né, eu vou te penetrar, tu fecha o olho, né. Pois é, mas, ou então aquele psicólogo que atende de porta aberta, se os pais, psicólogo infantil, né, o mais interessante aí não é que vou pôr o dedo aqui, eu vou pôr o dedo ali. É que nega a dimensão pulsional da fantasia. Uhum. Quando eu falo para a criança que ela tem que ficar de olho fechado, né? Quando eu atendo uma criança de porta aberta, para os pais não pensarem em nada, eu estou despertando na criança uma fantasia que não necessariamente estava ali. Porque a fantasia fazia isso, né? Os casos, por exemplo, tem aquele, você deve lembrar, não sei se você estava na França, foi em 2003, a Affaire do Trot, que foi uma cidadezinha, o Trot é uma cidadezinha ali na Manche, do outro lado da Inglaterra, né? E que foi detectada, é a Bruxa de Blair moderna, né? Só que isso aconteceu. Foi detectado um caso de pedofilia, e chamaram o juiz de Paris, ele foi entrevistando todo mundo, tinha uma rede pedófila, estava todo mundo ali na pedofilia, e não tem jeito, e é uma coisa absurda, todo mundo preso, até que alguém analisando os autos do processo, viram que uma das crianças que sofreu abuso, ela não tinha nascido na época do abuso. Então foram tirar a coisa limpa, não houve nada daquilo. Aquele filme A Caça, você deve ter visto, mostra isso muito bem. Pessoal, né? Assistam A Caça. É impressionante esse filme. É de um professor de escola, escola infantil. Que passa por isso, que no filme, né, é a própria... no filme mostra o que aconteceu
nessa cidade de Utrou, né? Quer dizer, nada de quem ficava despertando a fantasia, que tem essa cena no filme A Caça, né, era o juiz que foi afastado do caso. Né? Claro. Mas conta, você foi abusado? Não, não fui. Foi sim, pode falar. Não, mas eu não fui. Foi. A sim, casa era assim. Paulo, vamos trazer para nossa realidade. Diversão, né? Que criança é essa que está sendo abusada? Mas, Paulo, vamos trazer para nossa realidade. O que foi a campanha de Bolsonaro com a mamadeira de piroca? Claro. Um incentivo ao sexo entre crianças. Um incentivo à homossexualidade. É muito parecido. E nesse ponto, para quem está assistindo, pessoal, acho que é algo importantíssimo, né? Porque, Secreto, tu está falando de uma questão muito estrutural. E eu te convido a gente fazer uma segunda live para a gente desenvolver um pouco mais. Você sabe que me convidar para isso aí eu topo, né? Eu gosto. Cachaça! Tua cachaça também eu prometo que vou estar. Então tá, pessoal. Prometida a live 2 sobre desamparo, desamparo e dor em psicanálise, porque vou propor que eu propus pro Gabriel Bienkowski, uma trilogia. 3. Essa é a primeira. Tá? E, pessoal, a gente tá chegando ao fim, mas assim, Paulo, acho que tem um ponto importante aí, apareceram muitos pontos, e eu acho importante desenvolver para não deixar solto para quem tá assistindo. Tá, a gente desenvolve na próxima, e também fica aqui um convite para um texto meu que eu publiquei há muito tempo, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando. O texto chama-se A Perversão do Outro Lado do Divã. Perfeito. Não é uma perversão do analista transar, porque quando transa é falta de ética, né? Mas não é essa a perversão. É a perversão que a transferência produz uma relação de poder. Essa perversão do outro lado do divã, ela é terrível. Isso, e eu quero falar para vocês, né, para quem está assistindo, e Paulo, eu tenho assistido muito isso. Né? Claro, veja, né, quando alguém propõe, faça análise, supervisão, estude comigo e está dizendo, filha, quer transar com outro? Não, transa com o pai. Quer casar com alguém? Casa com o pai. Fica com o pai. De alguma maneira, é um convite, né, de não saída de uma lógica incestuosa. Exatamente. E eu tenho um aluno, hoje amigo, né, que orientei uma tese em Belém, que orientei lá aqui à distância de Belém. Paulo, médico atendendo. Pois esposa, filho, caralho, a 4, que porra é essa? É o fim dos tempos. Que é isso? Esse aluno meu que fez uma tese sobre perversão, então é muito interessante que ele fez uma pesquisa, que tipo de vídeo erótico é visto pelo mundo. O país Israel, a grande maioria dos vídeos eróticos são de pedofilia e de incesto. Olha que interessante. Tem isso na internet, quais os mais acessados? Aqui é transexual que mata, né? Mas é o que mais é acessado. Mas, enfim, eu quero agradecer, porque eu estou vendo que o tempo está acabando, né? Sim, mas e aí preciso lembrar, né? Que é isso, né? O machão que sai espancando o gays, o transexual é o machão que vai pro motel e dá a bunda pro travesti. Claro. É isso. Lembra aquela música do carnaval dos anos 80, eu acho, que ele era o machão, mas no carnaval saía de baiana no municipal. tinha uma musiquinha assim. Sim. Muito obrigado, Michel. Eu te agradecer imensamente. Está prometido, pessoal. Vou agendar já com o Paulo as 2 próximas lives. Acho que a gente tem muito a discutir sobre o tema. Foi linda a live hoje. Paulo, enfim, um prazer imenso estar contigo. O prazer foi meu, Michel. Isso aí, tá, pessoal? A live vai ficar gravada no Instagram e eu vou disponibilizar no meu canal do YouTube lá, que fica. Eu acabo registrando lá onde eu registro as lives realizadas, tá? Paulo, beijo. Te amo. Beijo, até mais. Pessoal, obrigado a todos pela presença. Prazer. E até a próxima. Até a próxima. Beijo.